Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando à Enterprise, mais especificamente ao 16º episódio da primeira temporada, intitulado A Fusão. Gente, esse episódio é muito bom, né? Porque vai trabalhar um pouco mais, né, o universo dos vulcanos, né, na série, né? A Enterprise ela vai, né, encontrar uma nave vulcana, né, e quando ela entra em contato com esses vulcanos, ela percebe, os tripulantes da Enterprise percebem, né, que esses vulcanos eles se comportam, né, de uma forma bem diferente, né, dos vulcanos que eles estão acostumados a lidar, né. Enquanto que os vulcanos estão acostumados com o que eles estão acostumados a lidar são extremamente lógicos, extremamente arrogantes, né, esses vulcanos eles abraçam as emoções, né, e são mais simpáticos, né, no caso, né. Tudo isso vai provocar, né, um estranhamento em T'Pol. T'Pol já conhece esse tipo de vulcano que a tripulação da Enterprise está conhecendo agora, né, que são vulcanos, né, que apesar deles continuarem a aceitar a lógica, né, eles também, né, aceitam as emoções, né, eles não usam a lógica para reprimir totalmente as emoções, né, só que a T'Pol acha que esse é um caminho muito perigoso, né, ela fala isso pro Archer, né, no caso, né, no início do episódio, né, o Archer fica ali meio que na dúvida, né, mas ele também, por um outro lado, ele fica, né, ele simpatiza com esses vulcanos, né, então a gente começa a ver um relacionamento desses vulcanos, né, com o pessoal da Enterprise, né, que está indo inclusive estudar uma nebulosa, né, que estava num livro de ciências lá de infância do Archer, né, que o Archer gostava muito desse livro de ciências de infância, agora ele estava lá, né, pesquisando essa nebulosa do livro de infância dele, né. E aí o que acontece, né? Os sensores da nave vulcana, né, são melhores, né, e mais rápidos, né, para escanear a nebulosa do que os sensores da Enterprise. E aí o Archer ele acaba, né, designando a T'Pol, né, para trabalhar junto com os vulcanos, né? Eles são da mesma espécie, né? A T'Pol está ali naquela, vamos dizer assim, com o pé atrás com relação aos vulcanos, né, que abraçam a emoção, né? E o Archer achou que foi uma boa oportunidade deles interagirem um pouco mais. Mas a gente vai ter um vulcano chamado Tolaris, né, que vai ser um cara que vai realmente ser adepto desse negócio de abraçar as emoções, né, e ele vai começar a querer se aproximar da T'Pol, vai começar a jogar uma conversa para cima dela, né, para tentar ficar mais próximo dela, né, dizendo que a T'Pol se comporta diferente dos outros vulcanos, porque ela está muito tempo com os humanos, coisa e tal, blá, né, e aí a T'Pol ela vai, né, meio que entrando na conversa dele, vai meio que se aproximando dele, né? Isso começa até a despertar uma preocupação no Archer, né? E, na verdade, o nosso Tolar está aí com segundas intenções, né, com a nossa T'Pol, né, no caso, né. E aí ele sugere, inclusive, que ela pare de meditar toda noite, né, que ela medita toda noite para poder controlar as emoções dela, né, usando a lógica, né. E ele fala o seguinte: quando você parar de meditar, você vai ver como é que os sonhos vão ser, né, interessantes, né. E aí ela começa a ter um sonho, né, quando ela estava na Terra, né, teve um dia que ela saiu, né, de noite, tarde da noite, para andar, né, na Terra, né, e ela entrou num bar que tinha música, coisa e tal, tudo isso aconteceu, e ela estava sonhando com isso, e ela começou a ter muitas emoções ali, né, inclusive uma paixão, né, reprimida ali em cima do Tolares, coisa e tal, né, e aí essa coisa vai rolando, e ela não vai gostar muito da experiência, e o Tolares vai continuar, né, a insistir que ela experimente as emoções, até que o Tolares vai sugerir um elo mental vulcano com ela, né? Uma coisa que a gente sabe que o Spock, né, falou quando ele experimentou pela primeira vez, quando ele usou esse elo mental em TOS pela primeira vez, ele disse que era uma técnica antiga dos vulcanos, coisa e tal, né? E que era uma coisa bem complicada, né, uma coisa bem perigosa, inclusive ele falava isso, né, tanto que a própria T'Pol não conhecia, né, essa coisa do elo vulcano, né, do elo mental vulcano, e aí o nosso Tolares vai fazer um elo mental vulcano com ela para quê? Para entrar dentro da cabeça dela, para fundir a mente dele com a dela, né, para que as emoções, entendeu, dele, né, que ele começasse a compartilhar as emoções com ela, né, no caso, né. Só que ela não queria aquilo. Ela começou a achar que esse caminho das emoções era extremamente perigoso, né,
E o Tolares começou a forçar esse elo mental, né? Praticamente como se a gente estivesse vendo a metáfora de um estupro ali, né? Praticamente como se ela estivesse sendo violada, ela sentindo, entendeu? Uma violência em nível sexual realmente, né? Mas ela consegue se desvencilhar do Tolares, ela manda o Tolares para fora dos aposentos dela, né? E ela inclusive pede ajuda pro doutor, né? Porque ela ficou na enfermaria, como se uma mulher que fosse vítima de um estupro fosse também para o hospital, né? E ela inclusive ficou com risco de ter danos neurológicos, né? Por causa disso, né? Aí o nosso Asher, né? Percebendo toda essa situação, né? Ele começou, né? A T'Pol tinha comentado com ele, né? Que o Tolares se irritava fácil, né? Que o Tolares não conseguia controlar as emoções dele, se irritava fácil, né? E aí o Asher chamou o Tolares para conversar, né? Em particular, né? E o Asher começou a dizer, contar toda a história da coisa do elo mental, da coisa das emoções, coisa e tal. E o Tolares começou a se irritar, né? Que ele disse que ia, né, fazer com que a T'Pol a todo custo, né, experimentasse as emoções, e o Asher começou a falar, sai de perto da minha primeira oficial, coisa e tal, né? E aí os caras chegaram às guias de fato, né? E aí o Asher não sabia, né, que um vulcano tem 3 vezes mais, né, a força, né, de um ser humano, né? Então o Tolares pegou o Asher e jogou longe, e o Asher já estava com o phaser dele lá, que parece aquele secador de cabelo, né? O de Enterprise parece um secador de cabelo, né? E aí o nosso Tolares foi expulso, né? E ele, inclusive, o Asher falou, eu quero que você seja expulso da nave, eu acho melhor vocês vulcanos irem embora, e porque eu não quero você mais perto da minha primeira oficial, né? Então teve essa situação aí, né? E aí os vulcanos foram embora. O episódio ele vai terminar, né, com a T'Pol lá meditando, né? E o Asher perguntando se ela tá bem, né? E ele falando, né, que a nave vulcana foi embora, né? Aí a T'Pol falou, agora eu tô me sentindo bem, né? Aí o Asher olha para todo o esquema lá da meditação dela, das velhinhas, coisa e tal, né? Que ela tem que acender, coisa e tal. E aí ele pergunta, você faz isso toda noite? Ela, eu faço, né? E ele chegou e falou assim, acho que finalmente eu tô começando a entender um pouco mais vocês, né? Porque ele percebeu que quando os vulcanos, né, na figura do Tolares, não seguravam a lógica, né? E deixavam as emoções entrarem, que eles ficavam violentos, né? Muito violentos, né? E aí a T'Pol ainda perguntou assim, capitão, você sonha? Ele falou, eu sonho. Seus sonhos são... eu sonho, às vezes eu sonho colorido, coisa e tal, eu sonho bastante. Ela perguntou, seus sonhos são agradáveis? Ele, na maioria das vezes, né? Ela, poxa, eu invejo você, né? Aí eu, nossa, o Asher olha assim, com uma cara meio ressabiada, vai embora e o episódio acaba, né? Então é interessante ver como a T'Pol, né, ela experimentou, né, sentiu o gostinho das emoções, né? Que ela quer sentir as emoções, mas o que ela faz, né? Ela controla as emoções dela, ela controla o id dela, né, como a gente costuma dizer, né, esses sentimentos mais emocionais mais primais, né, que a gente tem, né, que evite, né, que evita a gente, faz com que a gente, são aqueles sentimentos mais primais em busca do prazer que a gente tem, né? Mas a gente tem essa coisa de segurar essas emoções, né? Até para a gente poder viver em sociedade, senão a gente estaria pulando em qualquer mulher que a gente visse na rua, né? Então, quer dizer, é um negócio meio complicado esse, né? Então, realmente precisa ter esse controle, né? Que é o que os vulcanos, né? A meditação vulcânica é uma metáfora disso, né? Desse nosso segurar do nosso id, desse segurar dos nossos instintos, né? No caso, né? Coisa que o Tolares não tinha, né? No caso, né? Que o Tolares acabou liberando geral de vez quando ele experimentou as emoções. Por isso que a T'Pol falava que era uma coisa tão perigosa experimentar as emoções e não reprimi-las, né? Dentro dessa filosofia, dentro dessa ótica vulcana aí. Então é um episódio muito interessante nesse sentido. Vai haver também uma história B, tá? Uma história B com um vulcano chamado Kov, que ele fica mais amigo do nosso Trip, né, no caso, né? E aí o Kov, ele é cheio de, vamos dizer assim, de preconceitos, né? Preconceitos não, né? Porque ele estava ali numa conversa bem amigável com o Trip, né? Quando eu falo preconceitos é no sentido de preconceitos mesmo, são ideias mal concebidas, né, sobre os humanos, né? Que ele escutou assim e que existe, vamos dizer assim,
um desentendimento, né, da forma dos humanos, né, e existe uma série de mitos, né, e de lendas sobre o comportamento dos humanos que eram considerados, né, errados, né, pelo Trip, né, no caso, né, e aí o Trip vai falando, não é bem assim, é de outro jeito, coisa e tal. Então é a parte engraçadinha do episódio. Só que tem um porém nisso, né. O pai do Kov, ele é um membro do alto comando vulcano, né, e o pai do Kov está morrendo. Então Soval, né, entra em contato com o Almirante Forrest, né, e o Almirante Forrest fala com Archer, olha só, o pai do Kov está morrendo, é um vulcano que está aí, né, com vocês aí, entendeu? E o pai do Kov queria falar com ele antes dele morrer. Só que aí o Kov não quer falar com o pai. Por quê? Porque o pai, né, quando ele abraçou a lógica, né, quando ele abraçou as emoções, né, o pai do Kov falou assim, você está envergonhando 15 gerações da nossa família. E aí o Kov virou as costas e nunca mais falou com o pai. E agora o pai no leito de morte está querendo falar com o Kov. Aí o Kov falou, né, o Kov falando isso pro Archer, né, o Archer falou pro Archer o seguinte, fala pro meu pai que a gente já se despediu já. E aí o Archer ficou com aquela coisa, né, e aí o Archer chegou pro Trip e falou assim, Trip, eu tenho uma missão para você, qual? Convencer o Kov de falar com seu pai. Aí eu acho, pô, mas eu, né, porque você tá próximo dele lá, né, faz o seu melhor aí, por favor, né. Aí entregou essa batata quente pro Trip. Aí o Trip, né, foi muito inteligente, né, que o Trip ele chegou e começou a falar, você gosta de dançar, né? Ele primeiro ele tentou convencer, né, e aí o Kov falou, eu não quero mais falar com meu pai, eu sei que as suas intenções são boas, mas vamos cortar essa conversa. Aí o Trip chega e fala assim, você gosta de dançar? Ele, por quê? Porque quando eu era novo, né, quando eu estava lá na minha high school lá da vida lá, né, tinha uma menina que eu estava apaixonado, né? Eu treinei para dançar no baile com ela, né? Treinei com meu irmão em casa, né? Fiz todos os passos de dança possíveis, coisa e tal. E na hora do baile me bateu aquele medo assim, me bateu aquela vergonha, eu acabei não indo dançar com ela. Eu me arrependo disso até hoje, você sabia? E eu vou te falar um negócio. Você ainda está experimentando as emoções, mas uma das piores emoções que eu posso falar para você que existe é o remorso, né? O remorso de você não ter feito uma coisa que você devia fazer e aquilo fica depois no resto da tua vida lá, batendo na tua cabeça, né? E aí, né, talvez você passe por essa experiência agora, né, com teu pai, né, porque você não está querendo falar com ele, mas aí é contigo aí, né? Aí o Kov, no final das contas, acaba falando com o pai, né? O Kov, inclusive, comunica, né, ao Trip, né, que o pai está melhorando, ele tentou um tratamento, coisa e tal, né? Aí o Trip, como é que você ficou sabendo disso? Não, eu falei com ele, né? Aí ele agradeceu, inclusive, ao Trip, né? E foi, inclusive, na hora que a nave vulcana estava indo embora, né? Então, é um episódio que está trabalhando... É um episódio muito interessante, por quê? Porque está trabalhando a questão da violência contra a mulher, né? Que é uma coisa que a gente fala tanto hoje, quase 20 anos depois, né? Principalmente no nosso país, né, que não tem reflexão para nada, que parece que é proibido você pensar, parece que é proibido você se manifestar até politicamente, né? Uma coisa que a gente tem que falar aqui. A gente vê nesse episódio também essa coisa da questão do remorso sendo trabalhada, né, que é realmente você precisa, né, ter uma mente um pouco mais aberta, mesmo que você tenha uma diferença antiga. Geralmente nas famílias acontece muito isso, nessas diferenças de família que fazem com que as pessoas não se falem mais e depois só vai voltar a se ver quando tem um morto no caixão, entendeu? Tem um parente morto no caixão, né? E essa questão também de você trabalhar os vulcanos mais profundamente, né? De você ver esses vulcanos aí que estão abraçando a emoção, né? Que inclusive, né, é uma referência ao quê? Aos Romulanos, né? Romulanos que nós ainda vamos ver, né, em Enterprise, né? Eles vão ver as naves lá, né, coisa e tal, Romulanas, né? Só não vão ver a cara dos Romulanos, né? Porque tem que abraçar, ajeitar com que eram fechadinho, né? Esse é o problema das prequels, né? Mas é interessante você perceber, né, como é que esses vulcanos que abraçaram a emoção vai ser a forma, né, como a gente vai começar a ver a primeira coisa de Romulanos, né, nessa série Enterprise, né, como é interessante a gente perceber isso. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial para vocês lerem. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo?
Abração, fui e até a próxima.